Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Espero que se encontrem bem dispostos depois de uma semana de trabalho. O António tem ali também, deve ter tido uma semana tão boa como a minha. Espero que a vossa tenha sido melhor que a minha. E apesar de tudo, porque uma pessoa é palestrante, mas não é por isso que deixa de ser humana, também todos temos problemas. Mas ainda bem que apesar de tudo conseguimos ultrapassar isto, estamos aqui, estamos reunidos para mais uma noite de estudo. E a proposta de estudo para hoje é sobre a lei da liberdade. Então, continuando aqui esta pequenina saga, que é navegar nas leis morais do Livro dos Espíritos. Nós já fizemos aqui um longo caminho e o objetivo de hoje é focarmos um bocadinho na lei da liberdade. E um bocadinho porque é um capítulo longo. É um capítulo longo com vários itens. Então posso já assim assegurar-nos que lá para as 2 da manhã nós terminamos isto. Espero que tenham jantado bem, mas para vos acalmar um bocadinho a vossa preocupação, nós vamos aqui saltar alguns tópicos e talvez o ponto do maior estudo que nós nos vamos focar hoje é ali sobre o item da fatalidade. Então, como Kardec nos habituou, vamos começar por pensar qual é o conceito de liberdade natural. Eu não sei se já se aperceberam que todo o início dos capítulos das leis morais é sempre sobre a perspectiva natural do conceito do tópico que estamos a estudar. Acho que a 10ª palestra, se nunca vos tinha chamado a atenção, chamo-vos agora. E depois fala um bocadinho aqui da escravidão, que é exatamente o conceito que está no lado oposto de liberdade de pensar, liberdade de consciência, que são diferentes. Livre-arbítrio, fatalidade. Damos aqui, se ainda tivermos tempo, umas pinceladas sobre o conhecimento do futuro. E para trabalho de casa, convido-vos a ler o resumo teórico sobre a lei da liberdade, que é uma grande reflexão. São algumas boas páginas de reflexão sobre esta lei, portanto vou-vos deixar de trabalho de casa para refletir. Então, preparados? Vamos lá? Então, começando, o que é a liberdade natural? E Kardec perguntou se haveria posições no mundo em que o homem pudesse vangloriar-se de gozar de plena liberdade. E a resposta foi muito curta dos espíritos. E eles dizem, não. Porque precisais uns dos outros, tanto os pequenos como dos grandes. Então parece aqui que os espíritos estão-nos aqui a colocar algumas balizas, ou seja, não, nós não temos liberdade total e absoluta porque precisamos uns dos outros. Então se eu não precisasse dos outros para nada, eu gozava de liberdade absoluta. E ele depois explica o porquê. Porque na 826 Kardec pergunta, então em que condições, Kardec pensou mesmo, não é? Em que condições é que o homem, e aqui a gramática é machista, e isto foi escrito noutros tempos, quando se fala homem, é homem no grupo geral, ok? Homens, mulheres, toda a gente. Em que condições o homem poderia gozar de absoluta liberdade? E os espíritos nos respondem que nas do eremita no deserto. Desde que 2 homens estejam juntos, há sempre entre eles direitos a serem respeitados. E, portanto, nenhum deles gozará de liberdade absoluta. Portanto, o conceito aqui de liberdade absoluta é um bocadinho utópico, que é quase aquele conceito do adolescente, porque os adolescentes, há alguns, não é? Outros são mais pacatos, mas alguns têm aqueles momentos do mas porquê é que eu tenho que fazer isto? Porquê é que não sei o quê? Então, a partir do momento que estão 2 pessoas, por muita liberdade que essas 2 pessoas tenham em conjunto,
há aqui a questão do respeito da individualidade da outra pessoa. Eu posso querer pode ser uma pessoa que eu amo muitíssimo. Eu posso querer lhe dar um abraço e naquele momento a pessoa não quer. Portanto, a minha liberdade de dar um abraço é tolhida pelo desejo e pela vontade do outro. Então, isto não é necessariamente numa coisa má. Nas nossas liberdades individuais, isto apresenta-se. Obviamente que depois, nas questões seguintes, Kardec foi tentando esmiuçar um bocadinho mais isto. Na 827 ele questionou se a obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de ser senhor de si mesmo, e os espíritos dizem de modo algum, pois é um direito que vem da natureza, ou seja, eu posso estar a exercer toda a minha liberdade, a ser eu própria, e isso não quer dizer que por eu ter que vos respeitar, esse direito de eu ser eu própria esteja tolhido, ou esteja de alguma forma aqui condicionado. Depois o capítulo ainda tem mais uma questão, que é sobre aqueles que defendem os princípios da liberdade e depois na prática não os exercem, e que aí os espíritos já nos convidam a pensar que uma coisa é nós sabermos a teoria, outra coisa é nós compreendermos-la, porque às vezes a própria sociedade pensa que as pessoas, ao terem determinado comportamento, esse comportamento é o correto, apesar dessas pessoas acharem que têm todos os princípios de liberdade no sítio. Então, posto aqui este tópico sobre o que é a nossa liberdade natural, e a nossa liberdade natural é total até o momento que temos que respeitar o direito dos outros, Kardec convida-nos a, neste capítulo, levar o estudo para o outro extremo. O que é que os espíritos pensam sobre a escravidão? E nós poderíamos pensar, século XXI, 2026, se calhar este é um tópico obsoleto. Eu gostava muito de dizer-vos que sim, mas infelizmente não é aquilo que nós vemos. Mesmo em Portugal, um país da Europa, com não sei quantas legislações, volta e meia vêm às notícias casos de pessoas que são escravizadas, tráfico de mulheres e de crianças, e depois outras nuances da escravidão que nós muitas vezes não nos apercebemos. Então, vamos lá ver o que é que se passa aqui. Na 829, Kardec questionou se haveria homens que estivessem naturalmente destinados a ser propriedade de outros homens. Vamos ter em mente que esta questão foi colocada no século XIX e que nesta altura era ainda mais comum o conceito de escravo, que depois foi transformado no conceito de criado, enfim. Mas os espíritos respondem que toda a sujeição, vejam, analisem as nuances aqui desta resposta. Toda a sujeição absoluta de um homem a outro é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o progresso, como desaparecerão, pouco a pouco, todos os abusos. Então aqui os espíritos, vejam a pergunta, haverá homens que estejam naturalmente destinados a ser propriedade de outros? Vejam quão atual é isto quando nós vemos nas notícias os casos de violência, principalmente no namoro, violência doméstica, em que às vezes um dos parceiros diz: mas ela é minha, mas ele é meu.
como se um conceito de propriedade desse o direito de exercer toda e qualquer ação sobre a outra pessoa. E os espíritos responderam de outra forma totalmente incrível, que foi: toda a sujeição absoluta de um homem ao outro é contrário à lei de Deus. Independente do género, da classe social, da cor da pele, do tipo de cabelo, da cor dos olhos, é contrário à lei de Deus. São 11 perguntas que estão neste capítulo. E eu vou deixar as restantes 10 de trabalho de casa. Porque eu gostei do silêncio incómodo que vocês me devolveram a esta reflexão. Então, vamos parar aqui para pensar nos dois polos. Começámos o estudo com o conceito de liberdade natural e Kardec a questionar sobre a liberdade absoluta. E os espíritos esclarecem-nos que liberdade absoluta não há. A partir do momento que duas pessoas estão na presença uma da outra, temos que respeitar o limite e a vontade da outra. Mas no outro extremo, a escravidão é contrária à lei de Deus. E aqui não estamos a falar da escravidão do trabalho, escravidão. Convido-vos às outras 10 questões a refletirem como é que se destrinça isso. Só este tópico daria uma palestra por si. Podemos resumir: ninguém é de ninguém. Ok. Estabelecida aqui esta linha de antónimos entre liberdade absoluta e escravidão, Kardec continuou com um estudo sobre a lei da liberdade. E este é o item mais pequenino de todo o capítulo. Vocês já se aperceberam que o capítulo é grande e eu estou acelerada. Eu já acalmo, já reduzo a marcha, senão leva-me uma multa de excesso de velocidade. E não posso, já não posso me dar a luz de perder pontos na carta. Que péssima ideia. Liberdade de pensar. E este item tem só 2 perguntas. Porque pensar não implica necessariamente termos outra pessoa. Então, o que é que Kardec indagou sobre isto? Na questão 833, Kardec perguntou: haverá no homem alguma coisa que escape a todo o constrangimento e pela qual ele goze de absoluta liberdade? E os espíritos dizem-nos: é pelo pensamento que o homem goza de liberdade sem limites. Pois o pensamento não admite barreiras. Pode-se deter o ímpeto, ou seja, pode-se tentar deter algum tipo de pensamento, mas não aniquilá-lo. É tão extraordinário que alguns dos senhores e das senhoras aqui sentados estão aqui e não estão cá. Os vossos corpichos maravilhosos e os vossos espíritos maravilhosos estão cá. Nem toda a gente aqui está encarnada, tem que ser inclusiva também. Mas o pensamento está... Quem nunca numa palestra fez a lista de compras, o que é que vai fazer amanhã, a roupa que tem para passar, a máquina de roupa que deixou para lavar, a série que tem para ver, a conta que tem para pagar, o problema que teve no trabalho, o problema que teve com este e com aquele. Vocês estão aqui, mas o pensamento está... aonde? Então, a liberdade absoluta está no nosso pensamento. O que, por um lado, é
maravilhoso. Por outro, às vezes a gente mete-se em pensamentos que não devia. E a questão que Kardec ficou preocupado, porque ele perguntou: o homem é responsável pelo seu pensamento? E eu assustei-me com a resposta, porque é possível que eu vá ter que responder pelo crime de homicídio por umas quantas pessoas que eu matei em pensamento. Porque a resposta diz: é responsável perante Deus. Como, porém, somente Deus é capaz de conhecê-lo, de conhecer-nos a nós, cada um de nós, Ele o condena ou absolve segundo a sua justiça. Quantos de nós já não fizemos uma grande asneira com a melhor das intenções? E é o que Deus vai ter em conta. E quantos de nós já fizemos uma grande asneira com muita vontade de fazer essa asneira? Então, sim, liberdade absoluta para pensarmos o que quisermos. Mas não quer dizer que depois a gente não vai ter que dar contas de Deus a isso. Maravilhoso é se só em muitos dos casos ficamos pelos pensamentos. Porque quantos de nós, às vezes, assim, num momento mais enervado, temos vontade de chamar, de elogiar a outra pessoa, de enaltecer-lhe umas quantas qualidades, seu isto, seu aquilo. Quem nunca? Mas a partir do momento que, ok, pelo menos a boca já se calou, o pensamento ainda lá está, mas a boca já se calou, já é um primeiro passo. E é por isso que há uma diferença entre a liberdade de pensar e a liberdade de consciência. Porque, e Kardec fez essa questão também, se a liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar. E os espíritos responderam que a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Aquele grilinho do Pinóquio, nós podemos não ter muita coisa, mas aquele grilinho está lá, na cabeça de toda a gente. Que é aquele grilinho que de vez em quando manda assim um berro, que nós estamos, e vem acontecer isto. Felizmente sou só eu que penso assim, não é? E depois vem a consciência. Mas porquê que tu estás assim? Deixa lá fulano, deixa lá a situação, deixa lá isso. Às vezes a gente tem assim umas chamadas de atenção que é a nossa consciência. O pensamento vai solto, livre. Às vezes é que vem aquele travão, também conhecido como lei de Deus. E esse travão é que é aqui às vezes um bocadinho perigoso, porque Kardec também questionou os espíritos sobre isso. O homem tem direito de pôr obstáculos à liberdade de consciência. Não mais do que à liberdade de pensar, porque somente a Deus pertence o direito de julgar a consciência. Assim como os homens, mediante as suas leis, regulam as relações de homem para homem, Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre Ele, Deus, e os homens.
está confuso. A gente já vai esclarecer mais um bocadinho. Qual o resultado dos obstáculos interpostos à liberdade de consciência? Constranger os homens a procederem de modo diverso do que pensam é torná-los hipócritas. A liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso. Então, o que é que Kardec e os espíritos estão aqui a dialogar nestas duas questões? Todos nós já podemos ter estudado mais ou menos, conhecemos na história situações de tentativa de controle do pensamento. Porque esta é a direção religiosa correta, porque esta é a direção política correta, porque este... E muitas pessoas, para fugirem aos castigos que não cumprir, não aceitar essas normas, dizem, sim, acredito. Coitado Galileu quase ficou sem a cabeça. Mas o Galileu também disse. Mas é a Terra que gira à volta do Sol. Ou seja, nós não temos o direito de obrigar os outros a pensar de forma contrária àquilo que é a sua consciência. Podemos orientar, podemos dar diretrizes. Todos aqueles que já tiveram contato com uma criança, não só pais, mas também filhos, tios, todos nós já tivemos, todos nós vemos uma criança às vezes a ter aquilo que nós achamos que é uma atitude desadequada. Nosso dever é orientar a criança. Olha, se meteres a mão no fogo vais-te queimar. Isso sim, nós temos a obrigação. Agora, obrigar alguém a proceder de uma forma totalmente adversa daquilo que é a sua consciência é torná-la hipócrita. E aqui não estamos a falar da hipocrisia social de estamos numa situação de sim, e depois por trás fazemos o que... Quer dizer, no fundo também estamos a falar sobre isso. Estou a pensar, por exemplo, no período da colonização, em que os países colonizados muitas vezes surgiram outras religiões que são uma mistura da religião que eles já tinham com a religião que lhes foi imposta. Portanto, faziam todos os rituais da religião que lhes era imposta, ou virar de costas ou virar de portas, faziam aquela em que acreditavam. E na questão 642, que é uma questão longa, a resposta é longa. Mas da 638 a 642, o estudo deste capítulo é muito justamente sobre aquilo que são as falsas crenças. Sobre pessoas que acreditam em coisas que não são verdade e da nossa tentativa, geral, não é? De muitas vezes orientar essas pessoas para aquilo que é verdade. E as indicações dos espíritos são muito de, mesmo as crenças falsas, desde que conduzam ao bem, o importante é respeitá-las. Podemos mostrar à pessoa o erro das suas ideias, mas nunca se impor. É muito difícil explicar a um terraplanista. Toda a gente sabe o que é um terraplanista. Então, século XXI, há pessoas que acreditam que a Terra é plana. NASA, satélites, blá blá blá, e acreditam piamente que a Terra é plana. Pode-se mostrar, por A mais B, todas as evidências científicas de que a Terra é redonda. Mas nós não lhes podemos impor isso.
Quer acreditar que a Terra é plana? Ser feliz. Se quiseres que eu te explique porque é que eu acredito que a Terra é redonda, eu vou buscar todas estas evidências científicas que andam por aí. Quer acreditar que a Terra é plana? Ser feliz. Está a fazer mal a alguém? Se eu acreditar que a Terra é plana, isso prejudica alguém. E sobre todas estas crenças, na 642, volto a dizer que é uma questão com uma resposta longa, destacamos aqui esta frase que é: será, ou seja, sobre as crenças falsas, e a resposta dos espíritos é que será aquela que fizer mais homens, a verdadeira, a crença verdadeira, é aquela que fizer mais homens de bem e menos hipócritas. Isto é, homens que pratiquem a lei de amor e de caridade na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Por esse sinal reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda a doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer linha de separação entre filhos de Deus, só pode ser falsa e perniciosa. Seja sobre religiões, sobre o que for, a partir do momento que estabelece linhas de separação e promove desunião, não é uma boa crença. Quanto às outras, se não tiver a atrapalhar ninguém, quem acredita que a Terra é plana? Está bem. Eu estou a ver os comentários no YouTube quando esta palestra for para o ar. Os terraplanistas vão cair. Quero que sejam felizes. Sobre as outras, estão a provocar desunião, estão a separar pessoas, estão a criar o conceito de eles e nós, então não é uma boa crença. Porque as verdadeiras são aquelas que promovem a lei de amor e de caridade na sua maior pureza e ampla aplicação. Por que estarmos a falar disto quando o capítulo é sobre liberdade? Justamente sobre a liberdade de pensar. Se eu quiser que a minha casa se coma a sopa ao pequeno almoço, afeta alguns senhores. Está tudo bem. Afeta-me a mim, que vou ter que acordar mais cedo para fazer a sopa. Então nós podemos acreditar no que quisermos. Viver da forma que quisermos. Desde que isso não prejudique os outros. Porque, no fundo, a forma de pensar e de viver só é verdadeira se provocar, se estiver de acordo com a lei de amor e de caridade. A partir daí, diz os espíritos, sejam felizes. Que está complicado no mundo de hoje, caramba. E é daí que Kardec mete mais um item para o nosso estudo, que é justamente esta questão do livre-arbítrio. Ok, liberdade é muito bonito. E o homem tem liberdade dos seus atos? E respondem os espíritos: já que tem a liberdade de pensar, tem também a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. E mesmo assim, já é discutível, porque o ChatGPT da vida delira um bocadinho. Por conta própria. As inteligências artificiais também já tomam as suas liberdades criativas.
isso não é verdade, porque se eu quisesse vir nu para a palestra eu não podia. Certo? Porquê? Voltamos ao início. Se estão duas pessoas, eu tenho que respeitar a outra pessoa. Eu também podia ter entrado aqui com uma metralhadora. O que é que me impede? Mas eu tenho que vos respeitar. Isso é a coisa mais importante. Impedir na prática não se impede. Há umas quantas leis, umas quantas regras de controle. Vai-se num aeroporto, revistam-nos tudo. Mas no fim do dia, se eu quiser fazer uma grande asneira, vai acontecer. Então, sim, o homem tem tanta liberdade de pensar como a de agir. Nós depois temos uma série de convenções sociais que também nos impelem e nos influenciam. E aí já é outro tópico. E Kardec pergunta, na 844, já devo ter dito os números trocados umas quantas vezes e ninguém me corrigiu. Muito obrigada por estarem atentos. O homem goza do livre-arbítrio desde o nascimento? Há liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, a liberdade é quase nula. Desenvolve-se e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Fácil de entender. Um recém-nascido, o que é que consegue fazer? Não se consegue alimentar, não se consegue limpar, não consegue andar, não consegue... Depende. Tem toda a sua liberdade tolhida pela sua condição física. O cachopo ou a cachopa vão crescendo, vão ganhando liberdade. Nada melhor que uma criança de 2 anos para a gente pensar que está no crossfit. Tem pilhas que nunca mais acabam. E fazem geralmente tudo o que não deviam fazer. Estando os pensamentos da criança relacionados com as necessidades que a sua idade reclama, ela aplica o seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. Não vamos a uma criança de 4 anos e a criança de 4 anos vai pensar: eu quando for grande vou fundar uma empresa tecnológica para... A criança vai ter as liberdades de quero comer, não quero comer, quero tomar banho, não quero... Vêm as birras todas. Quero tomar banho, não quero tomar banho, quero vestir azul, não quero vestir verde, blá, blá, blá. São as escolhas que a criança tem dentro do... E vai crescendo mais um bocadinho e quanto mais consciência vai adquirindo, quanto mais faculdades vai desenvolvendo, mais as suas liberdades vão crescendo. E depois, nas questões seguintes, que eu mais uma vez vou atalhar caminho, que eu estou a olhar para o relógio e já estou em pânico, da 845 a 849, Kardec faz este diálogo com os espíritos sobre aquilo que são as predisposições de uma pessoa, de cada um de nós, quando nasce. Porque se nós temos toda esta liberdade, nós podemos entender que não somos todos iguais, mesmo que tenhamos educações muito parecidas, não somos todos iguais. E o que os espíritos vão explicando é que as predisposições de cada um são, consequência daquilo que nós já estudámos, consequência daquilo que a pessoa fez anteriormente, mas que é justamente o livre-arbítrio que nos dá esse espaço de lutar contra essas predisposições. Ninguém nasce um criminoso. Ninguém. Até ao momento do crime, aquela pessoa escolheu. Obviamente que, consoante as provas de cada um, vão ser colocados em sítios mais ou menos influenciáveis para lutar contra aquela tendência. E é óbvio que o organismo também exerce influência sobre o espírito.
Mas o instinto do assassino, de um vício, não está no corpo. Está no espírito. Em sequência daquilo que fizemos no passado, e neste momento cabe-nos a nós a responsabilidade, a cada segundo, de querer saber se vamos ceder ou não a essa predisposição. E é isso que faz a nossa evolução espiritual. E remata-se este capítulo com 849, onde Kardec pergunta, justamente pensando aqui nesta questão da evolução, não é? Nós, conforme vamos evoluindo e vamos adquirindo mais faculdades intelectuais e morais, o que é que vamos, a partir do nosso livro, vamos tendo mais responsabilidade sobre o nosso livre-arbítrio. Então, na 849, Kardec questiona os espíritos sobre qual a faculdade predominante num homem em estado de selvageria. O instinto ou o livre-arbítrio? E os espíritos respondem: o instinto. O que não o impede de agir com inteira liberdade sobre certas coisas. Mas assim como a criança, aplica essa liberdade às suas necessidades e ela se desenvolve com inteligência. Por consequente, tu, que és mais esclarecido que um selvagem, também és mais responsável do que fazes do que ele. Muito fácil de entender. Quem é que já interagiu com um cão? Um cão age por instinto. Mas um cão treina-se. Quem é que já viu aqueles vídeos na internet de põe um brutal bife à frente do cão e o cão, coitado, até se vê quase a saliva a sair e ele controlado? O que é que nós estamos a ver aí? Um cão é um animal selvagem, não é? Comparativamente a nós no que toca a nível de inteligência. São assim umas pequeninas luzes do seu livre-arbítrio, por treino, por condicionamento, por o que seja, do eu quero muito comer este bife, mas o meu dono disse que não. E o pessoal a pensar: caramba, até um bife se controla e eu não consigo passar por uma pastelaria e não comer um bolo. Estou convosco, eu sei. Não recebi biscoitos de treino que chegue para esse tópico. Fatalidade. O que é isto da fatalidade? Voltamos outra vez ao oposto. Este capítulo está sempre nos extremos. Fomos da liberdade absoluta para a escravidão. Agora fomos do livre-arbítrio para a fatalidade. O que é uma fatalidade aqui? Há alguma coisa da qual nós não nos podemos esquivar. Nós às vezes usamos a expressão de uma forma muito dramática. Foi um acidente fatal, ou seja, aquela pessoa não teve nenhuma possibilidade de se esquivar e de sobreviver àquilo. E a fatalidade, não quer dizer que a gente não sobreviva a algumas, mas são situações aqui no objeto do estudo pela qual não temos hipótese de nos esquivarmos. Esta é dolorosa, eu sei que o pessoal aí atrás não vai ver muito bem, eu estou convosco, vamos analisá-la com calma. 851. Está quase, pessoal, são só mais 50 slides e a gente vai para casa. Só aproveitar esta pausa dramática para beber um bocadinho de água. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida de acordo com o sentido atribuído a este vocábulo? Em outras palavras, todos os acontecimentos são predeterminados? Neste caso, que vem a ser o livre-arbítrio. Kardec, preocupado com a carreira das cartomantes e das leitoras de borras de café. Então, mas se o pessoal tem livre-arbítrio, como é que por outro lado pode haver... Acordaram todos, falei em cartomante, daqui a pouco eu trago os signos, calma. Ou seja, se nós temos livre-arbítrio,
destino? Não há nada que esteja traçado? Então vamos ver a resposta dos espíritos, que merece o nosso maior cuidado na análise. A fatalidade só existe pela escolha que o espírito fez, ao encarnar, de sofrer esta ou aquela prova. Ao escolhê-la, elege para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que se achará colocado. Refiro-me às provas físicas, porque no tocante às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio, quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Ao vê-lo fraquejar, um espírito bom pode vir em seu auxílio, embora não possa influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, ao lhe mostrar de forma exagerada um perigo físico, poderá abalá-lo e amedrontá-lo, mas nem por isso a vontade do espírito encarnado deixará de prevalecer. Respiramos fundo. Vamos lá com calma. Então vamos partir isto em... Primeira parte da resposta dos espíritos. A fatalidade só existe pela escolha que o espírito fez ao encarnar de sofrer esta ou aquela prova. Ao escolhê-la, elege para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que se achará colocado. Ou seja, um exemplo. Eu, na outra vida, fui muito má e tinha uma katana. É um exemplo. Eu não sei nada sobre as minhas vidas passadas e digo já, nem quero saber. Se alguém souber alguma coisa das minhas vidas passadas, guarde para si, que eu não quero. Já me chega o que eu tenho. Um exemplo. Fui uma pessoa muito má, tinha uma katana e cada vez que me chateava com alguém, cortava-lhe uma mão. E fiz isso a muita gente. Desencarnei, voltei ao mundo espiritual, o meu anjo da guarda com uma asa na anca, tipo, isso é serviço que se faça. Olha as vidas que tu desgraçaste. E eu deito uma mão à testa e apercebo-me do mal que fiz e penso, eu tenho que reparar esta asneira. Já estudámos isto nas outras palestras todas anteriores. E tenho que reparar a asneira. E eu digo, gostava muito que trabalhasse, fizesse trabalhos manuais e a determinada idade perdesse uma mão para eu sentir um bocadinho de todos aqueles a quem eu tirei a mão sentiram. O meu anjo da guarda bate as asas. O meu anjo da guarda não tem asas, coitado. Era bem o que lhe faltava. Sim, senhor. Então eu escolhi a minha prova. Arranja-se família, eu encarno, venho, arranjo, começo, tenho um trabalho com trabalhos manuais muito dedicados, mas sou uma ótima pessoa. Tenho ajudado todos quanto encontro pelo caminho. Sou boa com os meus amigos, sou boa com a minha família, ajudo a minha comunidade, o meu bairro, sou uma pessoa extremamente solícita. O meu anjo da guarda, que está a colher em mim, pensa, epa, tem-se esforçado. Será que é realmente preciso que ela perca a mão? É que ela a trabalhar está a ajudar. Ela está a reparar o mal que ela está a fazer. Então, se calhar, para ela manter a prova dela, em vez de uma mão, pumba, vai só a ponta de um dedo. Com esta historieta que eu vos contei, o que é que está aqui a acontecer? Isto, ou seja, eu escolhi a minha prova. Mas mesmo escolhendo a minha prova, eu posso mudá-la. Portanto, não há exatamente um destino 100% fixado.
E cada um de vocês está a pensar nos problemas que tem. Vocês não sabem se os problemas que têm não estão a ser também uma benesse. Talvez a prova poderia estar a ser um bocadinho mais grave. É por isso que 99% das cartomantes às vezes falham. Porque nós, com o nosso livre-arbítrio, vamos mudando aquilo com que nos comprometemos. E depois continua. Refiro-me às provas físicas, porque no tocante às provas morais e tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Aquele bolo na padaria hoje não estava no meu destino. Mas eu comi. Fraquejei. Ao vê-lo fraquejar, um bom espírito pode vir em seu auxílio. Não veio nenhum. Embora não possa influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. O meu anjo da guarda estava lá. Tu não precisas de mais açúcar. Já viste quantos quilómetros tu vais ter que correr para perder esse bolo? Uma tosta mista não era melhor? E uma peça de fruta? Estava o meu anjo do meu... E eu ouvi uma bola de berlim recheada com chocolate. Um espírito mau, isto é, inferior ao lhe mostrar de forma exagerada um perigo físico, pode abalá-lo ou amedrontá-lo, mas nem por isso a vontade do espírito encarnado deixará de prevalecer. Aquele amigo que diz: vais morrer de colesterol com infarto. Esse é o espírito. Uma bola de berlim, caramba. Não é? Eu estou a exagerar com estes exemplozinhos do dia-a-dia para nós tentarmos entender aqui as dinâmicas das coisas. Então, resumindo e baralhando. Sim, há coisas com as quais nós nos comprometemos a acontecerem-se na nossa vida com determinadas pessoas quando cá chegamos. Essas coisas dependem muito do nosso livre-arbítrio. Então, nós não somos uma máquina. O dia de hoje não estava escrito a cada segundo. Não há um único espírito aqui nesta sala que esteja a ter controle sobre as palavras que eu digo e julgo que nem eu mesmo. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade. Independentemente da maneira como procedem, a desgraça não estará no seu destino? E dizem os espíritos, são talvez provas que devam sofrer e que elas mesmas escolheram. Ainda uma vez lançais à conta do destino o que muitas vezes é apenas consequência das vossas próprias faltas. Nos males que vos afligem, tratai de conservar pura a consciência e já vos sentireis bastante consolados. Então, acho que todos nós já conhecemos alguém que é tão boa pessoa e acontece-lhe tudo. Parece que Deus se enganou na semeadura das desgraças e a uns deu tudo e a outros uma vida confortável. Pode ter sido só, como diz aqui, escolha do Espírito. Agora, se nós somos este Espírito, dói no ego. Ai que dói. Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Não há nisso fatalidade? E dizem os espíritos, fatal, no verdadeiro sentido do termo, só o instante da morte. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, não podeis livrar-vos dele. Tenho um amigo que
goza que diz que o único que morre de véspera é o peru que morre na véspera de Natal. Chegada a hora, isto falando, depois também há assim às vezes umas histórias excepcionais, mas chegada a hora, assim o será. Kardec elabora aqui a questão para entrar em mais detalhe. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, não morremos se a hora da morte ainda não chegou? E os espíritos respondem: não, não perecerás, e tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, chegar a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe, com antecedência, qual o género de morte que te levará da terra, e muitas vezes o teu espírito também o sabe, já que isso lhe foi revelado ao fazer a escolha desta ou daquela existência. Às vezes a gente vê assim aqueles grandes acidentes e vem aqueles relatos do eu era para ter ido, mas tive um sonho, um pressentimento, atrasei-me, não sei o quê, não era para ir. Foi Deus que me ajudou. E parece que os outros desgraçados, todos que iam no avião, Deus não os ajudou. Deus ajudou a todos. Ajudou uns na hora da sua partida e ajudou os outros porque ainda não era a hora da sua partida. Muitas vezes a nossa visão materialista é que não nos permite ver a justiça das coisas. Então parece que uns foram abençoados e tiveram direito a uma inspiração, a um atraso, e os outros coitados tiveram que ir. E os outros coitados não são nada coitados, era só a hora deles. Por ser fatal a hora da morte, serão inúteis as precauções que tomemos para evitá-la? Não, pois as precauções que tomais vos são sugeridas com o fim de evitares a morte que vos ameaça. São um dos meios empregados para que ela não ocorra. Instinto natural de sobrevivência. Damos passo. Qual o objetivo da providência ao nos fazer correr perigos que acabam não tendo nenhuma consequência? O fato da tua vida ser posta em perigo constitui um aviso que tu mesmo desejaste, a fim de te desviares do mal e te tornares melhor. Aqui uma pequena ressalva. Quando estamos a falar de correr riscos, não estamos a falar de subir os Himalaias ou nos atirarmos de um avião. Estamos a falar de avião, está-me a faltar o nome, bungee jumping, isso, vocês entenderam. Não estamos a falar de praticar desportos radicais e, apesar de corrermos os riscos, não tem nenhuma consequência. Não é deste tipo de coisas que estamos a falar. Estamos a falar de situações, de trabalhos, de um bombeiro que arrisca a vida para salvar alguém. Estamos a falar dessas situações. O facto da tua vida ser posta em perigo constitui um aviso que tu mesmo desejaste, a fim de te desviares do mal e te tornares melhor. Se escapas desse perigo, refletes mais ou menos seriamente ainda sobre a influência do risco que correste em te melhorares, conforme seja mais ou menos forte sobre ti a influência dos espíritos bons. Vindo em seguida o espírito mau, digo mau, subentendendo o mal que ainda existe nele, pensas que escaparás igualmente dos outros perigos e deixas que as tuas paixões se desencadeiem novamente. Por meio dos perigos que correis, Deus vos lembra a vossa fraqueza e a fragilidade da vossa existência. Se examinardes a causa e a natureza do perigo, vais ver que na maior parte das vezes as consequências teriam sido a punição de uma falta cometida ou de um dever negligenciado. Deus vos adverte dessa forma para que reflitas e corrijas. Então, quando passamos por uma situação de perigo,
e nos esquivamos dela, num quase acidente mortal, é um momento de reflexão, que cabe-nos depois a nós usá-lo a nosso favor ou contra nós. E aí somos amparados por dois tipos de espírito. O bom espírito, se o nosso pensamento for pelo sentido de calma lá que a minha vida é um segundo, se calhar está na hora aqui de eu corrigir duas coisas. Ou o espírito mau que diz: oh, tu és um gato, tens 7 vidas, safas-te desta, safas-te das outras, continua aí na tua boa vida. Outra pergunta que também pulula muito as nossas cabecitas: o espírito sabe previamente qual o género de morte que irá sofrer? Eu confesso que para mim é das questões mais macabras. Sabe que o género de vida que escolheu o expõe a morrer mais desta maneira do que de outra. Sabe igualmente quais as lutas que terá de sustentar para evitar a morte e que, se Deus o permitir, não sucumbirá. Portanto, o espírito sabe. Pode estar mais ou menos consciente daquilo ou de como vai ser. Então, vamos dar aqui outro pulo para terminar a palestra. Vocês estão quase a dormir? Então, a fatalidade que parece presidir aos destinos materiais da nossa vida também é resultante do nosso livre-arbítrio? Vejam Kardec a virar o bico ao prego. Como se costuma dizer. Eu chamei-vos a atenção que este capítulo está sempre em extremos opostos. E aqui Kardec está a tentar concluir que a fatalidade que parece presidir aos destinos materiais da nossa vida também é resultante do nosso livre-arbítrio. Ou seja, Kardec está a questionar aquelas circunstâncias, aquelas doenças, aquelas situações das quais nós não tivemos nenhuma possibilidade de fuga, também são resultado do nosso livre-arbítrio? E os espíritos respondem: tu mesmo escolheste a tua prova. Fulano tem uma doença incurável. Não tem como fugir dela, não há tratamento, não há... Fulano escolheu a prova. Obviamente que se eu for a leiria agora e ler esta resposta aos nossos companheiros que estão sem casa, eu levo com um tijolo na cabeça. Porque é muito duro para quem está a passar pela situação parar e pensar: caramba, mas eu estou nesta situação porque eu escolhi estar nesta situação. Qualquer pessoa que tenha uma visão plenamente materialista vai pensar: onde é que eu tinha a cabeça? É muito duro ao nosso ego. E depois os espíritos continuam. Isto são os espíritos que estão a dizer: não matem o mensageiro. Tanto que a versão do livro em digital que eu tenho é brasileira, eu faço, copio e colo, e às vezes eu nem sequer mudo os acentos. Às vezes já repararam que está um acento circunflexo em vez de um... Enfim. Quanto mais rude ela for e melhor a suportares, mais te elevarás. Os que passam a vida na abundância e na felicidade humana são espíritos de ânimo fraco que permanecem estacionários. Assim, o número de infortunados é muito maior do que o de felizes neste mundo, considerando-se que os espíritos, na sua maioria, procuram as provas que lhes sejam mais proveitosas. Eles veem muito bem a futilidade das vossas grandezas e prazeres. Além disso, a vida mais venturosa é sempre agitada, sempre atormentada,
mesmo na ausência de dor. Então, e eu já passei aqui do tempo, já estou lá com o cartão amarelo. É um capítulo grande e que fizemos hoje aqui um estudo muito corrido, mas espero que os tópicos vão convosco e vos permitam trazer alguma reflexão e sejam um convite a estudar este capítulo a sério. Depois o capítulo seguinte era o de conhecimento do futuro e aquela depois o grande resumo de Kardec que eu vos deixei para trabalho de casa. Mas sobre o conhecimento do futuro, espero que tenha ficado minimamente claro que vai sendo possível aqui e ali conhecermos o futuro, mas que é muito difícil que alguém nos leia o que quer que seja e nos diga o que vai acontecer, porque nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. Então, para resumir, o sítio onde temos mais liberdade é no nosso pensamento, que também é o sítio mais perigoso porque não tem limites nenhuns. Temos um limitezinho chamado consciência, que é onde moram as leis de Deus. E a nossa vida não é programada, não é pré-determinada ao segundo, nem ao dia, talvez nem ao mês. Não estamos na nossa primeira encarnação. Há muitas coisas que nós temos para acertar que deixámos desacertadas do passado e que nós próprios, por livre e espontânea vontade, assumimos um compromisso. E que também teremos o livre-arbítrio de passar por essa prova ou não, a não ser quando chegamos ao extremo das fatalidades. Que aí é aquela situação do eu posso gritar, eu posso espernear, eu posso... Aquela situação não vai fugir dali. É nossa. Só que fomos nós que a escolhemos. Portanto, mais vale tentar entendê-la, o que é que esta situação dolorosa nos está a tentar ensinar, para nós passarmos para um momento mais pleno, para um momento mais em paz, um momento mais de liberdade do nosso pensamento sem tanta dor. Dúvidas? Estou aqui no final da palestra, sintam-se à vontade. Estou aqui para vos esclarecer. Muito obrigada pelo vosso tempo e pela vossa paciência. Vamos à segunda parte dos trabalhos. E desculpem ter passado um bocadinho do tempo. Tentei o meu melhor, mas foi realmente muito longo este capítulo. Então, dou-vos a liberdade de respirarem fundo se quiserem, de fechar os olhos se quiserem, de elevarmos o nosso pensamento a Jesus, Mestre das nossas vidas, aquele que ensinou pelo exemplo, convidá-lo a estar aqui presente connosco, a quem nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em mais uma noite de estudo, agradecermos o amparo espiritual da casa, dos benfeitores, de todos aqueles que nos ajudam e auxiliam. Gostávamos de rogar ao Mestre por todos aqueles que se encontram em dor e sofrimento, nos dois lados da vida, aqueles que estão nos lares, nos hospitais, nos orfanatos, nas prisões, aqueles que nunca ouviram falar de Ti, Mestre,
e que se encontram perdidos no vício e no crime. Por todos aqueles que nos mais recônditos cantos se encontram em dor e em sofrimento. E aqueles a quem nós dedicamos todo o nosso carinho e compaixão, que retiraram a própria vida, possam sentir o auxílio e o teu bálsamo, Mestre. Por todos aqueles que estão na guerra, por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que decidem e dirigem as nações, rogamos o vosso auxílio e o vosso amparo. E se assim formos merecedores, Mestre, abençoa os nossos lares, as nossas casas, todos aqueles que guardam algum rancor ou algum ódio de nós. Mas de igual forma a que queremos que abençoes todos aqueles que amamos profundamente nos dois lados da vida. Que possamos continuar em clima de paz e tranquilidade e que possamos também nós levarmos um bocadinho da tua luz e do teu consolo àqueles que nos rodeiam. Que assim seja.